A esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, é uma doença degenerativa de diagnóstico difícil e que não tem cura. Atinge 2 em cada 100 mil pessoas no mundo. Porém, existem formas de melhorar a qualidade de vida do paciente. Quem tem a doença precisa de cuidados especiais e um tratamento multidisciplinar. Além, claro, do apoio fundamental da família. No Ligado em Saúde de hoje, nós vamos saber quais os sinais da doença, como ela acontece e de que forma o paciente e sua família podem conviver com a esclerose lateral amiotrófica. O Ligado em Saúde já está começando. Meu nome é José Mauro Brandi Lima, professor de Medicina, de Neurologia da UFRJ. Eu vim aqui nesse programa para falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. Bom, a gente viu ali no vídeo celebridade jogando um balde de gelo na cabeça, de água com gelo. Essa campanha foi feita para arrecadar fundos para pesquisas para a esclerose lateral amiotrófica. E muita gente não conhecia a doença antes dessa campanha fazer o maior sucesso na internet, né? O senhor poderia começar explicando o que é a esclerose lateral amiotrófica? Muita gente não conhecia, eu diria até mais, né, Mônica? Que muitos médicos até não conhecem, ou então a gente dentro da academia, dentro da universidade, formando médicos na faculdade de medicina e nas outras especialidades, passa todo o seu curso e não tem contato com um paciente de ELA. Não? Essa campanha tem um mérito muito grande de agora, né, tantos anos, dá mais evidência a uma doença tão séria, tão grave, uma doença tão importante, que, embora ela seja incomum, mas é uma doença que faz parte cada vez mais do nosso dia a dia e que o sistema de saúde precisa dar conta disso, né? Para ajudar o paciente, a família e o próprio equipe médica. Então, quando você coloca essa questão, acho que é importante definir essa doença, né? Ela a esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença degenerativa, né? De causa desconhecida ainda, apesar de muitas pesquisas, que se caracteriza por comprometimento essencialmente motor. Então, ela vai dar paralisias, atrofia, e essas paralisia e atrofia que comete todo o corpo, né, inclusive pegando músculos da garganta, do orofaringe, que leva a distúrbio da deglutição e da fala, quer dizer, disfagia e disartria, né? Ela evolui num período de 3, 4 anos, podendo ser um pouco mais precoce, mas podendo também ser mais extensa, né? Mas esse é o período médio, com essas paralisias progressivas, levando o paciente cada vez mais a ficar restrito numa cadeira de roda, depois no leito. Isso a gente tem uma arte aqui que vai mostrar. Tem ali o primeiro neurônio motor, exatamente, o segundo neurônio motor. O Qual é a relação entre eles? Como é que a ELA afeta esses neurônios? A ELA, nós diríamos que é uma doença do segundo neurônio motor, mas os sinais e sintomas são reflexos do acometimento do primeiro e do segundo. Predominantemente é o segundo, é o corpo da célula, quer dizer, o neurônio, não é o segundo neurônio, que é o neurônio motor por excelência. O primeiro vem lá do cérebro e faz contato sináptico com esse, né? Então, entendendo isso, que aí no curso da medula, né, nós temos a medula desde o tronco cerebral, onde tem os nervos do segundo neurônio que vão para a fala, que vão para a deglutição, para a mímica facial, tem os que estão no nível cervical e torácico, que vêm para a parte dos membros superiores, para o pulmão, e tem os neurônios motores mais baixos, na coluna lombar ou sacra, que vão para os membros inferiores. Então, o neurônio motor, ele alimenta o músculo, sustenta o músculo. Quando ele sofre ou ele morre, o músculo paralisa ou atrofia. Então, a paralisia e a atrofia são os sinais principais, acompanhada de fasciculações, do tremor da carne, que a gente fala muito, né? Então, esses são os elementos sintomáticos característicos importantes para o diagnóstico, identificar isso. Agora,
associado, que é importante do ponto de vista clínico, é a evolução desses sinais e sintomas. Pode ser mais nas pernas, pode ser mais nos braços, pode ser mais na dificuldade de falar e deglutir. Quer dizer, a forma de começar, como está muito bem ali colocado, pode ser no tronco cerebral, pode ser na medula cervical, na medula torácica, na medula lombar. E tem alguma causa por que isso acontece? Até hoje, nós não temos causa. Essa doença foi descrita por Charcot, né, de uma forma magistral, né, o professor Jean-Martin Charcot, na Salpêtrière, e a descrição dele foi na anatomia patológica. Ele não viu o doente, ele fez o diagnóstico pelas lesões do sistema nervoso e depois, então, identificou o paciente. Desde a sua descrição, que foi brilhante, pouca coisa se acrescentou. No que tange à causa, por mais pesquisas que existam, não tem uma causa evidente. Não tem nada hereditário, nada... Não, é a que a gente chama de esclerose lateral amiotrófica, esse conjunto diagnóstico, nós dizemos que em torno de 10%, 8 a 10%, seriam formas familiares. O que, na verdade, para o nosso grupo, para a gente, né, que já tem essa experiência maior, a forma hereditária seria quase que uma outra doença. É uma doença à parte, que tem características de ocorrência familiar, né, vai em várias gerações, começa muito mais cedo e pode evoluir também muito mais lento. Né? A ela, a doença clássica, a forma clássica que Charcot descreveu, essa não tem história familiar. No nosso grupo dos 90%, nós não temos normalmente história familiar. É incomum. Já se fez investigações possíveis de etiologia, que na época, nos anos 70, ganhou uma força muito grande, a etiologia viral, que pudesse ser um vírus, que um vírus atuasse de forma lenta, por isso criou-se o conceito de slow viral disease, doença por vírus lento, né, que explicava algumas coisas, e se associou isso a doenças também veterinárias. Então, foi um período que até gerou pesquisa, deu até prêmio Nobel, mas não se identificou nenhum vírus, não se identificou ainda nenhum agente etiológico em que, com base nas evidências científicas, nós pudéssemos confirmar. Então, a gente não tem hoje base científica suficiente para dizer qual é a causa. Vamos falar, então, dos sintomas dessa doença. A gente vai mostrar aqui como exemplo na tela imagens do filme A Teoria de Tudo, que conta a história do físico inglês, o Stephen Hawking, que tem a doença e a gente pode exemplificar os sintomas com imagens do filme. Aí o senhor pode ir falando o que acontece, está ali derrubando a caneca, dificuldade, não consegue mais segurar as coisas e aí a perna não responde mais. Então, exatamente a manifestação clínica. A grande fraqueza no movimento, e a dificuldade do movimento, a paralisia que ele vai tendo nas pernas, nos braços, depois dificuldade para falar, dificuldade para deglutir. Agora, o que é também marcante quando mostra o Stephen Hawking é a preservação das funções cognitivas. Então, em geral... Isso é uma marca da ela? Não diria que é uma marca, porque ao longo desse tempo, né, a gente viu muitos casos, mais de 1000 casos, né, que é uma coisa assim excepcional. É excepcional porque o serviço nosso é um serviço universitário de referência, público, aberto. Então, as pessoas acabam indo lá. Mas eu diria que é uma marca no sentido da avaliação clínica, mas se respeitando que cerca de 2 a 3%, que é uma coisa incrível, né? Podemos observar formas em que o primeiro sintoma é um distúrbio mental. Então, tem alguma ordem que isso normalmente acontece ou para cada pessoa é diferente? Ela tem uma certa autonomia dos sintomas que nós temos, a maioria das vezes, começar pelos membros superiores. Não é? Com fraqueza, por exemplo, como mostrou ali para segurar uma xícara, a dificuldade para segurar uma caneta para escrever. Quer dizer, essa dificuldade do movimento da pinça, né, é um processo que corresponde à atrofia muscular distal nos braços. Né? Pode ser também proximal e pode, menos caso, começar pelo membro inferior. E às vezes pode começar na extremidade, no pé,
que a gente chama forma de Patrick, que é uma chamada forma pseudopolineurítica. Quer dizer, ao primeiro exame, o médico dá o diagnóstico de polineurite. Não é polineurite, mas a característica pode ser. E a outra forma, que é ligeiramente mais frequente em mulher, mas depois de 60, 70 anos, que é a chamada forma bulbar, que também tem homem, né? Mas predomina um pouquinho mais nas mulheres. Porque a forma bulbar começa com disfagia e com disartria, ou seja, dificuldade para engolir, engasgos frequentes e progressivamente, ou dificuldade para falar também frequente e depois progressiva. E essa doença acontece mais em homem, mais em mulher? Essa doença tem uma leve, discreta, eu diria, predominância nos homens. Então, quando você faz uma análise global da doença, ela é 1,2 homem para 1,0 mulher. Quer dizer, levemente, um pouquinho, né? Agora, quando e idade também? A idade da forma clássica, que é os 90%. Sem ser a forma familiar, Sem ser a forma familiar, é 45, 50, 60 anos. Essa é a faixa de maior incidência. Eu tenho forma mais jovem, com 40 anos ou até menos, e tem forma mais adulta, depois de 70, 75 anos. Depois dessas duas idades extremas, rareia muito, fica muito raro. Mas, para só complementar uma outra questão, quando a gente fala de incidência um pouquinho mais alta no homem que na mulher, quando eu levo em conta só a forma bulbar, que é a forma da disfagia e disartria, predomina a mulher. Então, a gente volta daqui a pouco com a nossa conversa sobre a esclerose lateral amiotrófica, ela. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso papo sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, e meu convidado aqui no estúdio é o Dr. José Mauro Braz de Lima, neurologista. Bom, doutor, a nossa equipe foi até o Instituto de Neurologia Deolindo Couto, da UFRJ, e vai mostrar como funciona o cuidado com o paciente da ELA. Vamos ver. Quando ela estava grávida, ela começou a cair. E nós, então, perguntamos ao médico dela, né? Depois que ela teve o neném, ele é que encaminhou a gente para aqui. E foi diagnosticado que ela tinha essa doença, a ELA. Geralmente, esses pacientes são encaminhados para nós por saberem que nós tratamos dessa doença. Então, essa consulta é marcada diretamente aqui no Instituto de Neurologia com a gente. Existe a possibilidade de ser marcado também pelo CISREG. É um diagnóstico clínico. Nós também temos alguns exames que podem nos ajudar. Esse doente, então, ele começa a fazer o atendimento com o neurologista e nós encaminhamos para uma equipe multidisciplinar que trabalha com a gente, porque essa doença exige esse tipo de tratamento. A minha prioridade é manter o peso corporal. Esse peso vem a partir da gordura, né? É uma troca de massa muscular pela gorda. E a Sandra realmente está um pouquinho mais magra. Não sei o que aconteceu, mas está um pouquinho mais magra. A doutora vai dar uma orientação para a gente aí e a gente vai cuidar disso. As questões pertinentes, né, da fonoaudiologia na ELA são a fala, a voz e a deglutição. Então, os pacientes têm muita dificuldade de se comunicar, mas assim, a atenção que a gente tem muito com o doente é em questão da deglutição, porque eles têm bastante dificuldade para deglutir, tem risco de broncoaspirar, né, o alimento. Os familiares são atendidos mensalmente numa reunião de familiares que nós fazemos, porque o familiar é o nosso parceiro, é o nosso longa-mano, é o cuidador mais próximo dele. E nós vamos ensinar essa família como ela vai lidar com esse paciente e com a doença nesse paciente. Durmo do lado dela, a hora que ela quer virar, a hora que ela quer levantar, a hora que ela quer fazer xixi. Para alimentar ela, ela não tem mobilidade, eu tenho que dar o alimento a ela, a água, essa coisa toda. Então, todas as coisas dela, quem faz sou eu. Eu é que cuido dela 24 horas. Agora, com orientação também aqui dos médicos, né? O que nós precisamos é que todo paciente de ELA tenha acesso ao tratamento. Essa doença precisa de dar a esses pacientes mais condições de serem tratados. A gente está vendo ali
o trabalho na UFRJ. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho, eu acho que é um trabalho que, para mim, representou uma conquista, uma realização incrível. Não é? Graças a toda essa equipe, né, que é uma joia de equipe, uma equipe especializada, eu acho que é uma das equipes que tem melhor aperfeiçoamento, experiência no atender paciente ela no Brasil, sem dúvida. Então, para mim, foi um privilégio, como professor de medicina, de neurologia, no Instituto de Neurologia, eu montei esse ambulatório, criamos esse ambulatório em 79, quando eu terminei minha primeira tese de mestrado. Então, criamos um ambulatório e logo tivemos o apoio de colegas que fazem parte do Instituto de Neurologia, na UFRJ, que era nutricionista, enfermeiro, que era assistente social, todos participando, né? E criamos a primeira equipe multidisciplinar, no início dos anos 80, quer dizer, mais de 30 anos, né? Então, eu tenho que reconhecer a importância de um hospital universitário público, federal, podia ser qualquer hospital público, mas de ter essa possibilidade, que é o papel da universidade, né, de favorecer a formação de um conhecimento e de poder estabelecer estratégia de atendimento, que é um paciente em desafio. Então, nós criamos isso. Precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Precisa, para você ver aí, como falou muito bem a Marli, o Cláudio, Simone, Eliana, tem a Simone também. Quais são esses profissionais que precisam estar junto ao paciente? O médico, para fazer a conduta médica, diagnóstico, os tratamentos, né, sintomáticos. Mas é um doente que evolui precisando de um fisioterapeuta, porque ele começa a ter fraqueza, precisa ter um trabalho de fisioterapia. Tem um trabalho de fonoaudiologia, porque tem dificuldade para deglutir e dificuldade para falar. Então, a equipe nisso, nós somos privilegiados. Precisa de uma pessoa que tenha um fisioterapeuta respiratório, porque esse paciente entra em dificuldade respiratória, né? Uma nutricionista que também ajuda. Quer dizer, quando não tem ninguém, o médico ainda dá conta disso, mas quando é possível, aí a importância, né, da política de saúde, dos hospitais públicos terem essa condição. Eu diria que hoje, né, tendo essa experiência de 30 anos que nós instituímos esse ambulatório, né, eu tenho estado com a Marli, com o Cláudio, com a equipe, né? Não precisa que cada hospital tenha uma equipe dessa, que é muito caro e é difícil, mas que exista centros de referência, que cada estado tem um centro de referência, já é muito. Porque o Brasil também, quando eu comecei com esse ambulatório nos anos 80, no início dos anos 80, a nossa população era bem menor, né? Hoje a nossa população é 210 milhões, ou um pouco mais de 210 milhões. Então, o papel do hospital universitário criar um modelo, experimentar um modelo laboratório, né, de um ambulatório, e nas medidas ir corrigindo, dando certo, e aplicar isso no sistema público, na rede pública. Então, isso eu acho um privilégio e acho que foi uma das grandes conquistas que nós tivemos, essa possibilidade de ter lá no Instituto de Neurologia, que é referência no Brasil todo. E todo paciente que é diagnosticado com ela é mandado para lá. Né? O paciente acaba lá. O paciente, às vezes, muitas vezes não começa diagnosticado num consultório, num ambulatório, de um outro serviço, de um outro hospital, e acaba encaminhando para lá. Hoje mesmo, eu estava com a Marli de manhã, nós estamos recebendo um doente de Portugal, porque está vindo de Portugal, fui visto por um colega lá, mandou, no Rio de Janeiro você procura o serviço do professor Zé Mauro, doutora Marli. Referência. Porque é referência, porque é possível fazer isso. E tem um medicamento chamado Riluzol, né? Que é oferecido pelo SUS. Mas o que esse medicamento faz? Ele retarda os efeitos da doença? O Riluzol, que é uma medicação sintomática. Ele não é curativa, ele não interfere profundamente no mecanismo de doença, mas ele tem uma ação anti-excitabilidade. Então, como outros remédios parecidos, sendo que o Riluzol é o mais destacado, eles atrasam o processo degenerativo que está ligado a uma excitabilidade do neurônio e a chamada morte precoce, a chamada mecanismo de apoptose. Então, quando nós observamos, né, na curva do tempo, a gente vê que os pacientes podem, vamos dizer assim, se estender por algum tempo, e não é uns meses,
isso depende da casuística, né, alguns meses, e que favorece também a abordagem dos outros procedimentos de cuidados. Então, essa medicação surgiu no Brasil no final dos anos 80, o laboratório tinha a concessão desse medicamento, e então esse medicamento foi oferecido. E aí é um preço muito caro, custa caro, é difícil você poder pegar esse medicamento especial, e ser oferecido numa farmácia para compra de qualquer paciente. Então, por isso, houve essa forma de conjugação com o poder público, e as pessoas conseguem esse remédio como medicamentos especiais para câncer, para determinar para AIDS, e passou a fazer parte do arsenal terapêutico. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da família, que é muito importante quando se trata de ela e de qualquer outra doença degenerativa, porque a família está fatalmente atingida por essa doença. O paciente sofre, a família sofre também, e é a principal cuidadora desse paciente, como a gente viu na matéria ali. Naturalmente, na fase inicial, a gente trabalha sempre com apoio da enfermagem, apoio na internação, na enfermaria, né? Mas logo fica demonstrado que o médico tem uma limitação de cuidar muito grande, né? E que a família, inexoravelmente, tem que estar junto pela dificuldade motora, dificuldade para poder realizar suas atividades diárias, né? Então, nós demos logo ênfase, porque isso se faz com outras doenças degenerativas. Então, na ela, mais do que até nas outras, né? Nós começamos, através do serviço social, a convocar a família para fazer parte da equipe terapêutica. Nós até tivemos uma vez uma desenvolvimento de uma tese, uma psicóloga, que ela criou o termo até de o paciente oculto, que a família passa a viver essa comorbidade, né? Uma participação muito intensa. Então, a família é fundamental que ela participe, e que o que nós conseguimos no Instituto, como a Marli falou, das reuniões na última terça de cada mês, em que a gente tem um espaço de encontro entre os familiares, não só para eles trocarem entre si informações, mas também para ver um pouco de solidariedade, de trocas de afeto. E para nós é importante também que a gente comparece nessas reuniões para fazer, às vezes, um debate, discutir. Então, uma tarde inteira que a gente fica conversando, falando, passando informação, recebendo informação. E é fundamental esse paciente se sentir abraçado pela família. É fundamental ter essa relação mantida, né? Ele não deixar de frequentar os eventos da família, continuar se sentindo... Cidadão. Cidadão. E é muito importante, além da parte dos cuidados, essa parte emocional, psicológica, que também afeta muito o paciente de ela. Na época, nós tínhamos até uma preocupação também de dar apoio psicológico à família. Isso. Não só o paciente, a família. E nós avançamos com isso. Nós tínhamos apoio psicológico ao paciente, mas dava apoio psicológico à família, e depois eu vi que era necessário dar apoio psicológico à equipe. Todo mundo se envolve muito, né? É muito difícil então, lidar com uma doença. A gente fez naquela época o chamado Grupo Balint. Então, para dar apoio psicológico a todos, né? E nós tivemos também, porque era um hospital universitário, as chamadas internações seletivas. Às vezes a gente internava um paciente não essencialmente pela necessidade clínica, mas para fazer os cuidados e ensinar a um membro da família que se apresentava como um cuidador especial, para ele aprender no dia a dia a lidar com esse paciente, aprendendo com os próprios técnicos. Então, a gente internava por um tempo, e o que isso resultou? Que é um ensinamento para o sistema público ou sistema privado, que com esse cuidado nós evitávamos internações mais frequentes e mais prolongadas. Com cuidado, melhora a vida melhora, porque do a qualidade de vida, paciente. que esse é o nosso grande objetivo. É manter a qualidade de vida. Independente da evolução, tempo, né? enquanto tempo. Então, tem todo um trabalho que a qualidade de vida é a prioridade, e que o remédio, às vezes, não dá. Só o remédio não dá isso. Claro, precisa então, de isso foi, tudo isso que a gente falou aqui. Foi esse trabalho maravilhoso que a gente só conseguiu fazer, porque tinha uma equipe também maravilhosa, e tinha essa oportunidade de poder ter, num hospital com o Instituto de Neurologia, desenvolver esse trabalho. Tá.
Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Agradeço, foi muito esclarecedora essa conversa. Ficamos à disposição. Tá bom. Sem dúvida, conviver com a doença e o tratamento não é tarefa fácil nem para o paciente, nem para a família. O apoio e a união são fundamentais para que o paciente possa ter dignidade e qualidade de vida. Hoje falamos sobre a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Mas se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente através dos contatos que estão aparecendo no seu vídeo ou pela página do Facebook. Até o próximo Ligado em Saúde. Tchau!